Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, fazendo as atividades do PET 6, semanas 3 e 4. Hoje estudaremos os campos magnéticos gerados por correntes elétricas. Existem diversas situações que a gente pode usar a abordagem magnética criada pela corrente. Uma delas é quando eu tenho um fio retilíneo e quero encontrar o campo magnético a uma certa distância desse fio. μ0 é um coeficiente de permeabilidade, um coeficiente de acordo com o meio, que varia de acordo com o meio, I é a intensidade da corrente elétrica, e D é a distância do fio ao ponto em que eu quero encontrar o campo magnético. Lembrar que o campo magnético é uma grandeza vetorial, então eu preciso atribuir a ele direção e sentido. Como que a gente faz isso? Por meio da regra da mão direita. Na regra da mão direita, vamos ver se tem um desenho melhor aqui, tá aqui. Na regra da mão direita, nós temos, não é essa aqui não, é essa daqui mesmo. O polegar na direção da corrente elétrica e os seus dedos, eles vão sempre apontar na direção do campo. Então veja que nessa regra aqui, uma corrente elétrica subindo pelo fio gera um campo aqui, ó, no sentido anti-horário ao redor do fio. Tá certo? Então a regra da mão direita vai ser fundamental para que a gente consiga fazer, atribuir na verdade direção e sentido ao campo magnético. O campo já gerado por uma espira, nesse caso ele está bem representado aqui nessa figura. Então veja que a espira nada mais é do que um fio, só que esse fio aqui no formato de uma circunferência. Então o cálculo do campo magnético já depende do raio dessa circunferência. Tá vendo aqui, ó, 2πr. E o solenoide é um conjunto então de espiras. Então aqui já veja que já aparece o número, né, de espiras, né, do solenoide, e L o comprimento. Então para que serve isso? Porque um solenoide você concentra uma região em que o campo magnético pode ser mais ou menos intenso, dependendo de vários fatores, como o número de espiras, a corrente e o próprio comprimento do solenoide. Tá certo? Então está aqui. Então solenoide é muito utilizado na eletrônica, na elétrica. Bom, isso aqui é um componente eletrônico conhecido como bobina. Então é muito comum em circuitos eletrônicos. Então é bacana a gente aprender o funcionamento, o porquê, né? Por que é importante a gente ter solenoides nas nossas nos circuitos. Então vamos ver primeiro como que a corrente se comporta nesses componentes eletrônicos. Então vamos lá. Aqui já tem uma abordagem de força, mas nessa aula a gente não vai chegar a verificar isso, tá bom? Então vamos lá. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo R1 igual a 2R2 sobre 5, são percorridas respectivamente por correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... Então, vamos ver. Vamos ver como que a gente resolve isso daí. Bom, então veja que nós temos duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios R1 e R2. Então, vou tentar desenhar aqui essas duas espiras. Vou tentar... vai ser assim mesmo. Então aqui eu vou fazer assim. Uma espira aqui e a outra eu vou desenhar roxa aqui. Eu vou fazer um pouquinho para fora para que vocês consigam ver que tem duas, tá? Então veja. Então aqui nós temos o R1, e aqui nós temos o R2, ó. R2. Aqui. Sendo R1 igual 2R2 sobre 5.
são percorridas respectivamente por correntes R1 e 2. Se o campo magnético resultante, pessoal, é nulo, quer dizer, se o campo magnético no centro é nulo, significa, usando a regra da mão direita, que essas correntes elas têm sentidos opostos. Por quê? Porque em nenhum caso, por exemplo, no caso de R1, a gente pode ter um campo saindo aqui do plano da tela do seu celular, do seu computador. Então, se o campo está saindo, significa que a corrente ela está no sentido anti-horário. Né? Corrente no sentido anti-horário, olha lá, gera campo saindo. Então, o campo R1, eu não vou fazer no centro, tá, gente? Para que vocês consigam ver. Não, ele está aqui no centro, mas se eu fizer no centro vai ficar tudo embolado, tá? Então, R1 é um campo saindo, essa é a notação de campo saindo. Se eu pegar o R2, para que esse campo seja nulo, eles têm que ter a mesma intensidade, e só que sentidos opostos, né? Eu tenho que ir para algo de zero, a soma tem que ser, né, um valor positivo e um valor negativo. Então, se eu chamei o saindo do plano aqui da tela como positivo, o que está entrando tem que ser negativo. Então, R2 vai estar entrando, certeza. Certo? Vai estar entrando. E aí, para ter um campo entrando aqui, eu tenho a corrente no sentido horário. Então, se eu chamar aqui esse aqui de I2, né? I2 está no sentido horário e 1 no sentido anti-horário. E 1 no sentido anti-horário. E aí eu tenho condições para fazer com que esses campos sejam iguais, né? Então eu sei que B1 é igual a B2. O campo magnético gerado por uma espira. Vamos ver aqui. Campo magnético gerado por espira é esse aqui. Vamos deixar aqui no cantinho. Então vamos lá. Eu tenho aqui μ0 e 1. μ0 vezes I1 dividido por 2 vezes R1 é igual a μ0 vezes I2 dividido por 2 vezes R2. Bom, aqui a gente pode cortar. μ0 é o mesmo, elas estão no mesmo, imersas no mesmo ambiente, né? No mesmo meio, 2 e 2. I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. Ele quer a razão entre I1 e I2. I1 sobre I2 vai ser igual a R1 sobre R2. Nós temos que R1 igual a 2R2 sobre 5. Então, I1 sobre I2 é igual a 2R2 sobre 5 sobre R2. I1 sobre I2 é igual. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre R2. Vai embora. E 1 sobre I2 é igual a 2 sobre 5. Que é igual a 0,4. E 1 sobre I2 é igual a 0,4. Alternativa a letra A. Então tá aí, gente. Tá aí resolvido o nosso problema. Então essa abordagem aqui é bacana porque ela já dá um panorama aqui do que é, né, toda essa parte teórica, utilizando a regra da mão direita, tá certo? Então vamos para o próximo exercício. Um fio é percorrido por uma corrente elétrica, como mostra a figura.
A direção e o sentido do campo magnético criado pela corrente nos pontos A e B indicados são, respectivamente. Então veja que nós temos aqui dois pontos. Veja só, vamos ver a regra, usando a regra da mão direita, ó. Usando a regra da mão direita, corrente subindo, leva o seu polegar no sentido da corrente. Corrente subindo, no ponto A, nós teremos um campo magnético saindo aqui, um campo saindo desse lado aqui. Já no lado B, a gente vai ter um campo entrando, tá certo? Aparentemente essas distâncias são iguais, ele falou? Ele não falou, né, que as distâncias de A e B ao fio são iguais, mas vamos lá. Ele quer falar, vamos ver. Perpendicular ao fio, penetrando nesta folha, perpendicular ao fio, saindo dessa folha, A e B. A e B tá saindo, né, no A, então tá errado aqui, né? Perpendicular tá correto, né? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Mas em A tá saindo, né? Não tá entrando. Então aqui em A tá errado. Não é penetrando, é saindo. Perpendicular ao fio saindo dessa folha, no A, tá certo? E perpendicular ao fio penetrando nessa folha. Letra B é a resposta certa. Ok? Então, ó, ponto saindo, né? Usando a regra da mão direita, a gente encontra essas duas notações. Vamos para o próximo. Uma bobina em formato de solenoide é obtida enrolando-se um fio de forma helicoidal e é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado, como mostra a figura. Desenhe as linhas de campo magnético dentro e fora da bobina. Vamos lá. Então lá, a corrente está descendo naquele fio ali, né? Pode ver que ela está vindo, ela vem para cá, ó, vem fazendo esse percurso, ó, tá vendo? Então ela está entrando aqui. Se ela está entrando e descendo, então significa que o campo magnético, tentar desenhar uma seta. Aqui, ó, é dentro do solenoide aqui. Essa é a direção do campo magnético dessa seta. Desenhe as linhas de campo magnético dentro e fora da bobina. Bom, as linhas de campo, elas estão saindo daqui. Aqui porque, né, gente, veja que a gente tem aqui um polo norte, né, as linhas saindo daqui. Então elas estão saindo daqui, opa, fiz errado. Saindo daqui, ó, e entrando aqui. Então, sai daqui e entra aqui. Isso aí, prontinho. Qual o número de voltas do fio? Vamos contar aqui, eu acho que é isso, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voltas. Então aqui o fio tem 7 voltas. Voltas seria o número de espiras, tá, gente? Então, 7 voltas. C. Calcule o valor do campo magnético gerado pela bobina se ela tivesse um fio enrolado 100 vezes o número inicial de voltas e sendo o comprimento da bobina 38 centímetros e a corrente no fio de 2,5 amperes. Então tá aqui, ó, vamos pegar a expressão matemática, essa daqui, solenoide. Aqui, vamos lá. Mi0, vamos ver se aqui o valor tá aqui, ó, Mi0. Tá aqui. Mi0 tá aqui. Então vamos só substituir
na nossa expressão. Aqui tem que tomar cuidado só com centímetro, tá? Então B vai ser igual 4. Agora eu não sei, vamos usar o 3,14, vai. Deixar tudo na numérico. Tem alguns lugares, alguns exercícios que se tivesse alternativa poderia aparecer o pi na resposta, tá? A gente não precisa ele colocar o valor numérico dele, tá? 10 a menos 7. I é 2,5 amperes. N 100 dividido por L, que é 38 vezes 10 a menos 2 por causa do centímetro. Vamos fazer essa conta. 4 vezes 3,14 vezes 2,5. Esse 100 a gente vai tirar do 10 a menos 7 ali. Vai ficar 31,4 vezes 10 menos 7 mais 2, menos 5. Dividido por 38 vezes 10 a menos 2. B é igual 31,4 dividido por 38. 0,826. Menos 2 sobe somando. Fica menos 5 mais 2. 10 a menos 3. Então B vai ser igual 8,26 vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá aí. Calculamos o campo magnético então gerado por esse solenoide. Beleza? Aplicação direta de fórmula. Vamos para o próximo exercício. Quarto. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura ao lado. Com base nas informações e na figura acima, analise as seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Vamos verificar então essa corrente e por onde entra e saem as linhas de campo. E assim a gente determina os polos norte e sul. E subindo, olha lá, subindo em A, está descendo em B, certo? Subindo em A significa então, ó, que esse fio, essa corrente, ela tá dando a volta por dentro, né? E se está em B, descendo em B, significa que ela tá saindo aqui, ó. Se você pegar no sentido da espira, deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Imagina que a gente está vendo o solenoide, né, nessa perspectiva, tá? Olhando ele de frente. Veja que a corrente no solenoide está nesse sentido aqui, ó. Se você pegar lá a corrente em A, ela está nesse sentido aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Ela está nesse sentido aí. Conseguem perceber? Olha lá. No solenoide ela está fazendo isso. Se eu pegar o solenoide e virar, né? Aqui eu tenho a extremidade B aqui na frente, lá atrás eu tenho a A. É o que ela está fazendo. Então se eu pegar essa corrente, né? O que está acontecendo ali, né, gente? Se eu pegar essa corrente, ela está entrando aqui, ó. Está indo de B para A. Certo? Olha lá. Se eu pegar essa corrente, ela está entrando. Sempre da regra mão direita, gente. Regra da mão direita, ela sempre vai te ajudar bastante a fazer isso. Tá entrando em B e indo para A. Entrando em B e indo para A. Então o campo magnético, ele tá fazendo isso aqui. Entrando aqui, ó. Certo? Entrando. Se tá entrando aqui, significa que aqui eu tenho o polo sul e aqui eu vou ter o polo norte.
no solenoide. Beleza? Vamos ver as alternativas. A é o norte magnético do solenoide. Verdadeiro. Uma bússola colocada junto à extremidade B sobre o eixo do solenoide terá seu sul magnético próximo a B. Nós teríamos linhas fazendo isso, né? Saindo do norte e entrando no sul. Saindo do norte e entrando no sul. E se eu colocasse essa aqui, nós teríamos um conjunto, né, de linhas de campo mais intenso. E ele disse se eu colocasse aqui, peraí, a minha bússola aqui, é isso, né, ó, junto à extremidade B sobre o eixo do solenoide. O eixo é aqui, né, o sul ficaria aqui e o norte ficaria aqui, certo? Uma bússola colocada junto à extremidade B sobre o eixo do solenoide terá seu sul magnético próximo a B. É isso mesmo, né? Porque ela estaria apontando para as linhas de campo, apontaria para dentro. Então aqui também é verdadeiro. As linhas de indução de campo magnético dentro do solenoide são retas igualmente espaçadas entre si. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Quanto mais intenso o campo, maior a quantidade dessas retas. Aqui é importante, né, gente, que essas linhas de campo elas são coisas quase imaginárias, tá? Se a gente tem uma experiência que se coloca ali malhas de ferro aqui, né, perto do solenoide, e ele mostra direitinho nessas, direitinho assim, tenta ilustrar, né, essas linhas de campo. Mas como eu posso dizer, as linhas de campo elas não são detectáveis por instrumentos de medição, por exemplo, né? É possível verificar o campo magnético em si, mas não significa que o campo magnético são as linhas, tá bom? O campo magnético ele não é composto de linhas, as linhas são instrumentos de ilustração, tá certo? Então é muito comum se falar que quanto mais linhas de campo, mais intenso é o campo magnético, tá? Então foi uma forma de se ilustrar a intensidade do campo colocando mais linhas de campo nos desenhos, ok? Então tá aí o nosso exercício. Vamos para o próximo. O fio de cobre contido no plano do papel transporta uma corrente elétrica I. Uma carga Q é lançada paralelamente e no mesmo sentido da corrente com velocidade v em relação ao fio. Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar que... Então veja que se eu colocar uma carga elétrica, essa carga elétrica vai interagir com o campo, com esse campo magnético gerado pela corrente. Então vamos verificar. Vamos ver primeiro a intensidade do campo, né? Veja que se eu tenho essa corrente elétrica nesse sentido, pela regra da mão direita, esse campo magnético ele vai estar entrando desse lado do fio, né? E saindo aqui, certo? Então o meu campo magnético vai ser esse. O que esse campo vai fazer com essa carga? Eu ia deixar para a próxima aula, mas vamos fazer nessa já. Vamos lá, ele vai se comportar de acordo com essa regra da mão direita aqui. Só que agora veja, nós temos a força, a regra da mão direita. Aqui está ilustrando com a palma da mão, né? Mas talvez não é legal. É legal a gente verificar a partir dos dedos, né?
dos dedos, indicador e dedo médio e polegar, né? Regra da mão direita. Vamos ver se a gente acha um desenho melhor aqui. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se está nessa aula aqui. Vamos ver se está nessa. Aqui, tá vendo? Aqui no caso é FBI, tá vendo? Da corrente. Então, a direção da força magnética, a direção do campo magnético e a direção da corrente elétrica, tá? Então vamos ver para onde vai apontar essa força de acordo com essa mão aqui, tá? Veja que essa aqui é a regra da mão esquerda. Lá ele estava dando como regra da mão direita, tá vendo? A regra da mão esquerda é mais importante, é mais fácil na verdade de identificar quando a gente usa força, campo e intensidade de corrente. Vamos lá, vamos pegar aqui e voltar lá no nosso exercício. Então veja que a gente tem, ó, FBI, I ela é o dedo médio, B é o indicador, F é o polegar. Então, vamos configurar a nossa mão esquerda de acordo com o nosso desenho aqui. Bom, então nós temos, ó, a intensidade da corrente, né? A intensidade da corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita. O campo que vai ser dado pelo indicador vai estar entrando aqui, tá vendo? Entrando no plano da tela do seu celular, do computador. Corrente para a esquerda, então a força vai estar para cima. A força vai estar para cima. Força magnética vai estar aqui para cima. Força magnética F vai apontar para cima. Ó. Corrente direita, campo entrando, corrente, a força para cima. Então o que vai acontecer com essa carga? Continua a se mover paralelamente ao fio? Não, porque a força agora vai atuar como centrípeta, tá vendo? Esse V vai ser tangencial, então essa carga vai fazer uma curva. Essa carga vai fazer uma curva aqui, ó. Vai acontecer isso com ela. Vai alterar a direção dela. Então não é paralelamente ao fio. Então esquece isso. Então é atraída pelo fio, com certeza, né? É atraída pelo fio. Veja que essa carga ela vai ir na direção do fio, porque a força, né, vai ser de atração em relação ao fio. Tá vendo? Ela vai ser atraída para o fio. É isso que vai acontecer. Ok? Então, esses foram os exercícios das semanas 3 e 4. Espero que vocês estejam acompanhando. E a gente se vê no próximo patch. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.